Amigos da Atual TV, Canal 10, associados e amigos da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco, a nossa área PB, estamos aqui para mais um programa da nossa versão 2014. Hoje teremos um entrevistado, engenheiro civil, engenheiro Rafael Moreto. Vou pedir aqui para o Rafael fazer a sua rápida apresentação pessoal, né? E daí a gente vai transcorrer esse bate-papo, essa nossa conversa entre engenheiros aqui, para passar para vocês aqui um pouco mais da experiência profissional. Bom, primeiramente, agradecer o convite do Hélio aí para dar entrevista aí a respeito desses programas que a gente já vem acompanhando. Eu já me apresentar primeiro, que eu sou o Rafael, que vim de Porto Alegre, estou há praticamente quase 2 anos aqui trabalhando na região aqui. Sou formado pela PUC do Rio Grande do Sul, né? Em 2008 que me formei, já tenho praticamente quase 6 anos de formado. Com qual idade que você está hoje, Rafael? Eu estou com 30 anos. 30 anos, então é um jovem engenheiro aí, e que durante a nossa conversa que nós vamos explorar um pouco dessa experiência que você tem que transmitir para a gente, mesmo sendo formado até recentemente, mas já com uma boa carga de experiência. Você vinha falando que foi formado na PUC do Rio Grande do Sul, você é do lado de Porto Alegre mesmo? Sim, sou de Porto Alegre, mas assim, toda a minha formação, desde que eu me formei a partir de final de 2008, né, início de 2009, eu fiquei praticamente pouco tempo em Porto Alegre, né? Eu comecei com obras de saneamento em Porto Alegre, obras que eram para a Copa do Mundo, de programa de socioambiental em Porto Alegre, de esgoto, de saneamento, né? Certo. E aí surgiu um convite para mim ir para a BR-101 lá no Rio Grande do Sul, que na época era a maior obra rodoviária em andamento de duplicação do DENIT, né? Certo, a 101 é aquela rodovia que passa pelo litoral nosso lá, é isso? Exatamente, né? que corta toda... Na verdade, ela vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, né? Ela corta toda a parte litorânea. E surgiu essa oportunidade, e aí eu aceitei na parte de consultoria rodoviária, né? Lá era um consórcio de 4 empresas, no qual uma delas, eu trabalhava para uma delas, e eu fiquei praticamente, foi 2 anos e meio lá, até o final dela, da conclusão da rodovia, né? Perfeito. Que foi uma duplicação. Ok. Veja só, Rafael, a gente rapidamente, sim, logo na introdução da nossa conversa, a gente já acaba falando em obras de infraestrutura. Exato. Nesse ano de 2014, nós tivemos a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Sim, sim. Mas começaram lá atrás alguns investimentos na área de infraestrutura. O momento da engenharia no país é infraestrutura mesmo? Eu acredito que sim, Hélio, porque a gente ficou muito tempo, desde o meados da década de 80 até o início dos anos 2000, a gente ficou num período sem investimento na parte de infraestrutura, tá? Muito pouco se teve. A partir dos anos 2000, na época até quando eu estava na faculdade, o pessoal, os próprios professores mesmos, colegas de turma e profissionais na área também, que a gente tinha parte de visitação de campo, enfim, aquele contato dentro da faculdade com o mercado de trabalho, a gente começou a ver que deu um salto assim, nessa parte, assim, nessa área de infraestrutura. Tanto que o reflexo que a gente está vendo e analisando, assim, que eu venho conversando até com outros colegas e na faculdade aqui em Pato Branco também, nas universidades aqui em Pato Branco, que a gente está tendo uma falta de profissional nessa área. Tá? Perfeito. Eu mesmo, na minha empresa, que é um consórcio de empresas aqui, que a gente presta serviço para o DENIT aqui, na parte desse programa CREMA. Que empresa que você está atuando atualmente, Rafael? Eu atuo na ETEL, mas só que é um consórcio de empresas, a ETEL Engemin. É uma empresa já bem tradicional, né? Tem 52 anos no mercado dela, né? Então já é uma empresa bem consolidada, com mais de 500 trabalhos já realizados, né? Então, é o seguinte, voltando nessa área assim de infraestrutura, eu vejo assim que tem uma falta grande de profissionais, inclusive nós mesmos da empresa, assim, a gente está com dificuldade de contratar. Perfeito. Tá? Até porque a gente ficou, como por causa dessa lacuna, a gente tem ou engenheiros recém-formados muito sem experiência, muito novos,
ou engenheiros mais velhos, assim, com mais experiência, só que eles já têm uma certa bagagem, não tem assim aquele, não vou dizer vigor e nem disposição, porque disposição todos são bem, são ativos, bem empenhados. Mas assim, é aquela dificuldade de deslocamento, porque a obra não passa na porta de casa, né? Ela gira, essa parte de rodoviária, de estradas, de infraestrutura, ela é bem, não é bem concentrada, assim, ela é bem espalhada. Perfeito. Então é necessário viajar, ter disponibilidade para viajar. A minha pergunta justamente da área de infraestrutura era justamente para direcionar até para essa resposta. Sim. É para a gente colocar em questão o vácuo que nós tivemos de profissionais. Exato. E a gama de serviços de profissionais que hoje a gente necessita. Sim. Seja nas empresas de consultoria, nas empresas contratantes, né, nos órgãos públicos. Exato, né? Então o momento, acho, da engenharia da infraestrutura é agora. Você falou rapidamente, é um legado até que foi deixado aí da Copa do Mundo e que a gente espera que seja um legado que seja deixado das Olimpíadas. Sim. Que é as obras de infraestrutura também urbana, né? Se comentou alguma coisa desse saneamento que foi feito lá atrás, né? Devido às obras da Copa do Mundo, né? Isso é uma coisa que foi bem, começou bem antecipado. Que nem eu vou te dar um exemplo, em Porto Alegre mesmo a gente tinha 27% do esgoto tratado. Tá? Uma cidade que se diz, o estado, teoricamente, que é a parte mais desenvolvida do Brasil, que a gente tem a parte sul, que tem índices de crescimento mais altos assim, nessa parte de índice de desenvolvimento, certo. Até corrigindo, os mais altos que tem no país, a gente ter só 27% do esgoto tratado. 27%, não chegava a 1/3 da população, não, então com esgoto tratado. Sendo atendido. Então, esse programa visou atingir pelo menos 70%. Não é um índice ideal ainda, a gente considera um índice ainda baixo, ainda teria que ser praticamente 100%, como acontece no Distrito Federal, como acontece em cidades no Centro-Oeste também, cidades planejadas principalmente, né? Perfeito. Então, a gente vê por esse lado, assim, que esse tipo de investimento, de obras desse porte, assim, sendo planejados antecipadamente, o retorno ele não é imediato, ele é a longo prazo. Perfeito. A gente começou a falar, eu acabei te interrompendo, que você estava aqui em Pato Branco já há cerca de 2 anos por causa de um programa desenvolvido pelo DENIT, não é isso? Exatamente, que é um programa, o CREMA, segunda etapa, que é conservação, recuperação e manutenção. Certo. Que até já foi citado em entrevistas anteriores aqui também, explicado até pelo superintendente do DENIT aqui no Paraná. Certo. Tá? E esse contrato ele tem 5 anos de duração. Então ele tem 3 anos que é para a parte de recuperação e 2 anos na parte de conservação, que a própria empreiteira que é responsável pelo lote, ela tem o dever de recuperar e manter essa rodovia depois de estar recuperada, dela estar já em condições já. Perfeito. Mesmo já sendo abordado esse assunto em algumas outras entrevistas, mesmo com o superintendente, sim. É bom lembrar, então, Rafael, esse programa, né, do CREMA, ele está sendo implantado aqui, então, na nossa região sudoeste, aqui no sudoeste do Paraná. Isso. Ele tem aqui no sudoeste, a gente tem aproximadamente 454 quilômetros, que são de responsabilidade da unidade de Pato Branco. Então, a recuperação total das rodovias federais aqui da região sudoeste. Exato, seria isso? Isso. O nosso contrato, ele é em torno de 1.500 quilômetros, em todo o estado do Paraná. Isso da consultoria, Da perfeito. consultoria, exatamente. A gente tem escritório aqui em Pato Branco, Cascavel, Campo Mourão, Ponta Grossa, que é a sede do consórcio, e Colombo. Então são 5 escritórios. E daí você dispõe de uma equipe que como que é teu trabalho assim na consultoria? Sim, a gente possui uma equipe que tem diversos profissionais na parte de fiscalização de campo, na parte de controle tecnológico, que envolve a parte de solos, a parte de asfalto, a parte de concreto que a gente vai ter também. E são laboratoristas, topógrafo, inspetores de campo. Enfim, é uma equipe que eu tenho que me ajuda, que me auxilia a fazer todo esse controle.
Então, a empresa de vocês possui um laboratório aqui em Pato Branco de controle. Esse controle tecnológico é a qualidade, é isso? Exatamente, que é a qualidade dos serviços que estão sendo executados, né? Daí vocês desenvolvem alguns tipos de ensaios, quais tipos de ensaios que seriam para asfalto, para solo, o que vocês fariam hoje para fazer esse controle de qualidade? Sim, a gente possui aqui um laboratório até bem completo, por sinal, aqui na cidade, que desenvolve na parte dos ligantes, assim, que tem ensaios de ponto de amolecimento, que é referente à temperatura do ligante, né? Certo. A temperatura dele, que ele entra num estágio de fluidez. Certo. Né? O ligante, assim, popularmente, hoje Sim. nós estamos mais direcionados a profissionais, mas ele Sim. popularmente, então, para a população geral, seria o piche, seria a emulsão? Não. O que seria isso? Seria o betume, que seria que popularmente chama de asfalto, né? Ah, o asfalto mesmo. Na verdade, o asfalto seria a mistura desse betume com os agregados minerais, que seriam britas, né? Certo. Pedras. Então a gente tem esse ponto de amolecimento, tem viscosímetro, tem ponto de fulgor, enfim, são uma gama de equipamentos que a gente possui aqui, que a gente pode desenvolver esses ensaios e executar esse controle. Perfeito, perfeito. Ele tem que ter temperatura máxima, mínima, como Sim, que é? todo ele é regido por uma normatização do próprio DENIT mesmo, né? Então a gente tem toda uma regra, assim, uma normatização que a gente deve seguir. Então tem controle de temperatura, de umidade, índice de forma dos materiais também, dos agregados que compõem um projeto de mistura asfáltica. Enfim, então tem todo um controle, toda uma dosagem também. Perfeito. A gente acha que é só usinar. Só fazer a mistura? Mistura não, isso demanda um certo tempo, demanda uma série de estudos também, né? Para a gente chegar numa mistura adequada pro trecho, para cada trecho tem uma mistura, porque Perfeito. isso tem variações de pedra, como é que é, de localização das jazidas. Então a gente tem que ter esse controle. Me diga uma outra coisa, Rafael, está explorando essa parte bem técnica, assim, né? Sim. Então, as obras que vocês vêm fazendo, o controle aqui, que seriam do CREMA, essa seria a garantia, é isso? Ele vai ser por um período longo, né, pelo que você me falou? Exato, ele tem essa duração de 5 anos, eles têm 36 meses ou 3 anos para recuperar, e os outros 24 meses, que seriam 2 anos, para manter. A gente entra na parte assim de controle de qualidade. A responsabilidade total da execução e de manter isso aí é da empreiteira. A gente entra como, vamos dizer assim, a gente fica no meio entre o órgão, que seria o contratante, o DENIT, e a empreiteira. A gente fica nesse intervalo. Perfeito. Entrando como um apoio do próprio cliente, que seria o órgão público, né? Perfeito. Então, resumindo, vocês que fazem com tua equipe, que vão Exato. lá, fazem as coletas de materiais, Isso. o controle, né? Vocês que acabam fazendo... Isso, a gente faz essa parte aí, sempre em conjunto com a própria empreiteira, a gente está sempre em contato, né? Sempre discutindo no sentido assim de ver onde que tem que melhorar, ver se está ok, se está tudo certinho dentro dos padrões, dentro dos intervalos que estão estabelecidos, né? E mantendo esse contato. Viu, Rafael? Me ocorreu agora aqui, eu tenho insistente, justamente porque o momento da engenharia é esse, e falado muito de obras de infraestrutura. Sim. Resumindo, para você implantar uma estrada, você participou de uma implantação lá no Santa Catarina, né? No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Isso, Implantação. Tem que desenvolver primeiro o projeto, drenagem, faz uma abordagem geral assim, para a gente chegar numa rodovia pronta, quantas etapas que a gente passa, né? Porque não é é uma obra de engenharia, né? Como uma construção, uma edificação que você começa lá, primeiro acho que pegando o alvará, né? Exato. Faz uma abordagem geral assim do que significa e do montante que isso é de trabalhos que discorrem sobre os engenheiros, né? Como tu disseste, assim, é que nem uma edificação. A gente começa desenvolvendo um anteprojeto, né? Um projeto básico, onde envolve o traçado da rodovia,
envolve a parte de drenagem, a parte de origem dos materiais, a parte de estudo de jazidas, a parte da topografia, que é importante, que vai determinar essa parte de origem dos materiais, terraplenagem, bota fora, uma série um conjunto de serviços que envolve, que posteriormente vai envolver um orçamento que será feito. Será um projeto definitivo, um projeto executivo, né? Certo. Então, um orçamento. Assim, até interrompendo o raciocínio, depois a gente volta nele, Sim. Mas a topografia é diretamente proporcional à implantação de uma rodovia. Então, quem chega e fala assim, nossa, tem muitas curvas. Sim. Não é porque o engenheiro ou alguém colocou na cabeça. Eles têm que seguir a topografia do local também, né? E hoje em dia uma coisa que pesa muito é a parte ambiental. Né? O pessoal, de um tempo para cá, tem essa preocupação nessa parte ambiental. Então, no caso que nem a BR-101, ela passava diversas áreas de APP, de área de preservação permanente. Certo. Então, foram feitos vários acordos, mudanças de traçado, foi desenvolvido um túnel de 2 quilômetros aproximadamente, lá 1,8 km mais ou menos. Nossa, que, segundo dados do próprio DENIT mesmo, é o maior túnel rodoviário de rodovia federal no Brasil. Tá? Ele fica localizado na cidade de Maquiné, no Rio Grande do Sul. E saindo no próprio túnel mesmo, foi feito um elevado de mais de 2 quilômetros de extensão. Justamente que é uma área de preservação de banhado, certo. Onde tem diversas espécies, até a própria obra na época lá, na inauguração, o ex-presidente que era em exercício lá, comentou que a obra parou por causa de uma espécie de sapo que existia. Isso foi na época do presidente Lula ainda, isso, né? 6 meses a obra parou. Então, é uma série de coisas assim, que nem eu te falei, a parte ambiental pesa bastante, sabe? Então, puxando aí, né? Então, veja só, a gente já começou lá no anteprojeto, passou pela topografia, agora nas licenças ambientais. Exatamente. Vou pedir aqui para o Rafael agora aqui um pequeno intervalo para a gente e daqui a pouco a gente retorna assim, para concluir então as etapas de rodovia, quantos processos, quantos profissionais estão envolvidos nessa área, né? Exato. Mas eu gostaria também de abordar um pouco mais sobre o assunto da consultoria. Eu acho que é um espaço de trabalho que tem no mercado e, como você falou, a necessidade de profissionais. Então eu queria conversar um pouco mais sobre o trabalho que a consultoria desenvolve, né? E o tipo de trabalho que os futuros profissionais poderão, né, desenvolver, até ajudá-los a se inspirar um pouco. Então a gente faz um rápido intervalo comercial e já retoma. A Zancanaro Terraplanagem é especializada em serviços de terraplanagem residencial, industrial e construção de açudes e lagos. Profissionais qualificados prestando serviços diferenciados, como locação de equipamentos e pavimentação asfáltica para loteamentos, estradas e rodovias. Precisando? Chame a Zancanaro Terraplanagem, Rua José Leonardi 225, bairro Aeroporto. Fone 3224-1715. Um país é feito de caminhos, por onde circulam a economia, o progresso e o desenvolvimento. Mais do que isso, caminhos onde circulam pessoas, a passeio, a trabalho, sem pressa ou com urgência, levando consigo suas histórias, seus sonhos, esperanças e lutas. Um caminho sem obstáculos, que só poderia ser oferecido por um grupo orientado por valores como comprometimento, respeito, humildade, coragem e forma justa ao agir. Este é o Grupo Castelar Técnica Viária. Franzoni Incorporadora e Construtora, construindo qualidade de vida. Projetos e construções executados com as melhores tecnologias do mercado. A Franzoni participa ativamente no desenvolvimento de Pato Branco e região. Obras inovadoras com conforto e segurança. Realize o seu sonho de morar bem. Entre em contato com a Franzoni Incorporadora e Construtora. Rua Caramuru 687. Fone 3224-3841. www.construtorafranzoni.com.br.
Amigos da Associação Regional de Engenheiros e Arquitetos de Pato Branco, nossa área PB, então estamos aqui retomando o segundo bloco aqui com o engenheiro Rafael Moreto, engenheiro da consultoria aqui da ETEL, né, que presta consultoria ao DENIT na área de obras rodoviárias. Então vamos dar continuidade a essa conversa aqui nessa versão 2014, né, do nosso programa aqui da área PB. Rafael, você vinha falando da implantação de uma rodovia, fazendo uma rápida abordagem. Chegamos até a área ambiental. Sim. Me diga uma coisa, pós-superado, né, essa etapa ambiental que é extremamente importante, que necessita de profissionais de engenharia, né, para achar as soluções, né, para identificar os problemas. Outra etapa, qual seria daí para a gente começar lá a construir nossa rodovia? Bom, passando essa parte aí essa parte de estudo de materiais, a parte ambiental, a parte de topografia, a parte de drenagem, que é importante também, que praticamente eu particularmente tenho comigo que seria o carro-chefe do próprio projeto desenvolvido, né? Uhum. A gente entra na parte burocrática, que é a parte de licitação, que seria licitar a parte de projetos, né? Certo. Licitar, após isso ter um orçamento, licita para execução. Certo. Então seria a parte que a gente diz assim, a parte burocrática. Certo. Até em termos de licitação, né, o DENIT, pegando um legado aí da Copa do Mundo, né, passou a adotar um regime diferenciado de contratação, né? Exatamente. Que seria uma evolução da 8666, que é a lei de licitações, né? Isso. Então o DENIT está procurando se espelhar e procurando também adaptar cada vez melhor, né, essa parte do RDC, que seria o regime diferenciado de contratação, e que nós teremos possivelmente aqui nosso chefe de engenharia do DENIT para abordar esse assunto, né? Essa parte essa modalidade de licitação veio para agilizar os processos, né? Certo. A gente tinha uma demora até exacerbada do tempo que ficava entre a entrega do projeto, a licitação do empreendimento e depois os ganhadores para executar. Havia uma defasagem, então, entre o projeto a ser licitado e a execução. Isso gerava já problemas de início, né? Às vezes até inviabilizava o próprio empreendimento, né? Então isso veio para agilizar. Tem uns novos modelos de RDC que se chama RDC integrado. Ou seja, é feito um anteprojeto, contratado uma consultoria, no caso, que nem a minha empresa ou uma concorrente, também, que faça essa parte de projeto, e após isso aí é licitado junto com a empreiteira uma consultoria para fazer o controle e o projeto também. Certo, então a empresa desenvolveria em conjunto com uma outra empresa especializada o projeto. Exatamente, que daí isso que agiliza a parte de projetos e também a parte de execução. Perfeito. E os problemas que surgem, toda a parte que surgem, evita a parte de revisões de projeto, demoras, às vezes, de liberação de materiais, de jazidas, de passivos ambientais, que a gente chama, que é a parte de bota fora, a parte de recuperação. E ajuda a limitar também, né? Me parece que você não pode ter aditivos, os famosos aditivos que eram comuns em obras, né? Sim. Você acaba restringindo muito isso. Isso restringe e bastante, né? Porque a gente vai conseguir solucionar todas essas... A gente tem um poder maior de solucionar esses problemas, né? Certo. Dentro daquele orçamento estabelecido. Pré-estabelecido. Exatamente. Passado a etapa, então, daí nós vamos para onde? Pós-licitação, chegamos na obra. Isso. Aí é praticamente a execução da obra. Até faltou eu comentar que seria a execução da própria execução da obra, teria que executar a parte de supervisão, que é a parte de fiscalização, que seria essa parte que a gente executa aqui no Paraná. Perfeito. É feita uma licitação à parte, então, de uma empresa que vai dar apoio ao órgão contratante. Então. Exatamente, que vai fazer toda essa parte de controle, essa parte de apontamentos também, né, para ver o que foi realizado, né, todo o acompanhamento da obra, né. Perfeito. Então,
Basicamente seria isso. Aí iniciam os serviços. Vamos abordar um pouquinho assim então do engenheiro Rafael no trabalho da consultoria. Sim. Como que você faz? Acorda tarde, acorda cedo? Como que é a vida do engenheiro rodoviário de fiscalização? Qual o teu dia a dia? O que você faz obrigatoriamente todos os dias? Bom, é que nem eu já havia te comentado já. O engenheiro, no meu caso aqui, que nem eu sou engenheiro rodoviário, a parte de consultoria. Perfeito. A gente tem uma vida bem corrida. Tá? A gente tem diversas, que nem eu te falei, eu tenho diversos profissionais comigo, que em torno de 11 profissionais eu tenho aqui em Pato Branco. Uma equipe que você coordena de pelo menos 11 profissionais. Então a gente tem, às vezes, levanta bem cedo, passa do horário, todos os dias praticamente passa do horário, às vezes fim de semana, feriado. Perfeito. A gente tem que dar o apoio e atender o cliente, né? E também tá em sintonia com o próprio as empresas executantes. Daí você põe em ação a tua equipe. Acordou o pessoal, você vai para ou faz um prévio planejamento, vai coletar material, vai tirar a amostra, né? É toda uma programação. A gente faz uma programação basicamente semanal, né? Certo. Então, por causa da distância e por causa da logística aqui da região, então a gente tem que fazer esse planejamento, até para estar bem integrado, né? Tanto eu com meus profissionais e eles comigo, né? Porque eu sozinho, que nem eu digo, o profissional, o engenheiro, sozinho, ele não consegue executar praticamente nada. Ele necessita desses profissionais para poder desenvolver o trabalho. Perfeito. Né? E profissionais de confiança, né? Exato. Porque é você o responsável da coordenação da equipe. Exato. E você assina junto com eles, né? Exato. Como é que é? Solidária, né? Perfeito. E como eu já tive essa obra do Rio Grande do Sul, após a término dessa obra eu tive a experiência de ir para a África. Olha, isso é interessante. Você então, logo depois de você ganhar um pouquinho de experiência, você foi para o exterior. Isso, eu tive a oportunidade de ir para Angola, né, para desenvolver um trabalho aí na parte de execução, que seria a parte da empreiteira, né? Nossa, foi como executor de área rodoviária mesmo? Isso, exatamente. Eu tive 9 meses lá, executando, né? Onde tive a experiência de trabalhar do outro lado, que nem a gente diz, né? Certo. E você ficou só em Angola? Fala um pouco lá da tua experiência em Angola. Lá eles falam português, eles falam mais afrancesado? Como que é a experiência, a mão de obra, equipamentos? Como que é lá em Angola? Assim? Olha, é um país que recém terminou uma guerra civil, né? Faz 12 anos que terminou. Então, eles estão reconstruindo o país. É muito precário ainda, né? A parte, assim, a parte básica, que nem serviço de água, eletricidade. A empresa onde eu trabalhava, a gente tinha que executar toda a estrutura. A gente tinha que ter toda uma estrutura, parte que nem esses serviços básicos, a parte de alimentação, certo. Equipamentos, a gente tinha equipamentos novos. Até essa parte aí me surpreendeu, que a empresa era bem estruturada, tinha bastante apoio nessa parte de equipamentos, mão de obra. A parte de mão de obra, assim, vamos dizer, o pessoal mais qualificado eram brasileiros, né? Então, os técnicos seriam brasileiros? Brasileiros. E a parte mão de obra, assim, mais... braçal mesmo? Braçal e pesada seriam os próprios nativos, né? Certo. Na região onde eu fiquei, a parte mais norte, a parte mais próxima do Congo. Então tem muitas pessoas que falam francês também. E eu tenho uma vantagem, assim, que eu digo entre as outras pessoas, assim, não de comunicação? De comunicação e assim, facilidade que eu tive, porque antes da minha faculdade, eu tinha ido para a França, eu tinha ganhado uma bolsa de estudos pela própria você já conhecia então um pouco mais do mundo. Exato, essa foi a segunda vez que eu tive a oportunidade fora do país, né? Perfeito. Então eu fiquei 1 ano na França, na cidade de Saint-Étienne, certo. Onde eu estudei na Escola de Engenheiros de Saint-Étienne. E depois eu tive a oportunidade de ir a Lyon, que é uma cidade próxima lá, uma cidade grande, conhecida. Certo. Para estagiar na parte de laboratório de pavimentos rodoviários. Então a tua vida já estava começando a se direcionar para isso. Foi ali que eu comecei a ir nessa parte rodoviária.
Porque antigamente eu trabalhava com parte de edificações. Né? E isso facilitou depois, quando você estava lá próximo ao Congo, então? Isso. Né? Então eu tinha muitos funcionários meus que eram bilíngues, né? Outros que falavam até inglês junto também, então a gente ficava até surpreso, um país pobre, recém-acabada de uma guerra civil que praticamente assolou o país inteiro, né? Certo. E ter várias pessoas que nem a gente vê que o profissional hoje em dia tem que ter várias línguas, né? Tem que se qualificar, ter um diferencial que a gente chama, né? Certo. Então isso até é uma dica, assim, uma orientação para os nossos jovens profissionais. Saber idiomas, né? Se especializar, saber conviver com as pessoas, né? Com costumes diferentes, né? Não ter aqueles impactos culturais, né? Então você tem que saber se adaptar à região. O engenheiro, ele é isso, né? Ele tem que, principalmente engenheiro dessa parte rodoviária, que a gente chama popularmente o trecheiro, a gente tem que ter essa disponibilidade, a gente tem que estar sujeito a essas tipo de mudanças que a gente vai ter, né? Nem a obra não passa na porta de casa. Certo. São períodos curtos, né? Relativamente curtos, né? Então, mas foi bem gratificante, assim, eu tive um aprendizado muito grande ter saído pela segunda vez pro exterior, né? E aí quando eu retornei e já vim direto aqui para o Paraná, né? Certo, você está aqui na região do Paraná, aqui no sudoeste do Paraná, né? Cerca de 2 anos. Me diga uma coisa, faz um comparativo, quando você estava lá no exterior e aqui, uma coisa que a gente desenvolve e procura aprender muito é no convívio com os colegas, né? Que a gente troca informações, muitas vezes, é lógico que é importante ler, pesquisar, mas esse convívio com os colegas, de trocar a informação do dia a dia, né? É importante. Como que está sendo aqui em Pato Branco essa adaptação? Você encontrou aqui profissionais que conseguem te auxiliar, que você consegue repassar experiências? Olha, aqui até eu não tive dificuldade nessa parte, porque é uma região bem próspera, né? Uma região que está crescendo, que está se desenvolvendo, principalmente a cidade aqui na região de Pato Branco, né? Onde que nem a gente já foi citado também, que existem 3 universidades de engenharia civil aqui na cidade, né? Verdade. Só Pato Branco, 3 cursos de engenharia civil. De engenharia civil. Então eu tô tendo, diariamente a gente tem essa troca de informações. Que nem já foi entrevistado 2 engenheiros aqui, o engenheiro Daniel Borges, que agora é meu colega de empresa, que presta serviço para o DR, né? Ele também é de consultoria. Na época ele era, acho que ele entrevistou, era de outra consultoria até, mas vocês tinham um contato de qualquer maneira, né? A gente sempre teve um contato, uma troca de informações, né? Outro também, o engenheiro Felipe Joenck, aqui do DENIT, né? Que chegou praticamente faz um ano que chegou aqui na cidade, então a gente tem essa troca de informações. Enfim, tem diversos engenheiros assim que a gente tem contato, né? A gente tem até uma associação aqui também que proporciona isso, né? Isso, a associação ajuda muito, né? Nessa relação, né? Entre os profissionais, né? Porque isso eu acho importante, assim, ter essa troca, né? Ter esse compartilhamento de informações. Às vezes a gente tem um tem uma novidade, o outro tem uma outra opinião em relação, às vezes, ao mesmo assunto, né? Então, isso eu acho que é bem importante isso. Rafael, estamos aqui concluindo o nosso tempo aqui. Sim. Você deve ter se adaptado facilmente também a Pato Branco, que é uma região com vários costumes gaúchos, aqui é a colonização gaúcha. Exatamente. Você veio lá da parte vermelha ou da parte azul do Rio Grande do Sul? Não, vim da parte vermelha. Da parte vermelha, que é bastante tradicional, né? Isso, exatamente. Então eu deixo aqui um espaço aqui final para a gente encerrar, né, a nossa conversa. Já te agradeço antecipadamente aqui, né, esse convite que você nos atendeu aqui. Muito obrigado mesmo. Por contribuir, por ajudar a divulgar, né, um pouco mais da profissão do engenheiro. Vamos ver se futuras oportunidades, quando conclusão do CREMO, a gente volta a conversar para ver como foi essa experiência aqui, né? Então fica aberto aí para as tuas considerações finais. Sem problema nenhum. Primeiramente te agradecer pelo convite, né? Que a gente já vinha um certo tempo para realizar essa entrevista, né? Para a gente passar um pouco da minha experiência, da minha formação, e
E agradecer também a receptividade que eu tive na cidade aqui, né? Porque nem tu mesmo falaste que a origem aqui da população tem bastante pessoas que vieram do sul do país, né? Especificadamente do Rio Grande do Sul, né? São meus conterrâneos de estado. E está aberto sempre, que nem muitas pessoas me procuram aí, muitos jovens também, profissionais, a gente está sempre nessa integração aí com as pessoas, né? Perfeito. E basicamente é isso que eu tenho para falar, né? Perfeito. Obrigado, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Até mais.